dia, tio Ezequias. Bom dia, Cristina. Terça-feira, gente, dia 29 de março. Mais uma live começando, uma live poderosa. Envie essa live para alguém. Vai ali no aviãozinho, envia para sua mãe, para sua avó, para o seu pai, para os seus amigos. Como vocês estão nessa manhã? Estão bem? Bom dia, Cristina. Que esse dia seja maravilhoso. Maravilhoso. Bom dia, Larissa. Pessoal, envie essa live para alguém. Eu vou enviar também, tá? Deixa eu ver aqui para quem eu vou enviar essa live. Vou clicar todo mundo. Aê! Quero declarar que esse dia vai ser maravilhoso, amém? Que nós possamos ouvir a voz de Deus nesse dia, que venhamos viver como filhos amados que nós somos. Que nesse dia nós venhamos sentir a presença do Pai, o amor do Pai, o cuidado dele na nossa vida, porque ele é maravilhoso. Deus é maravilhoso e ele tem cuidado de nós. Eu vou cantar uma canção que eu fiz faz muito tempo. E faz muito tempo que eu não canto ela também. Então eu vou cantar ela e vocês vão ter o privilégio de escutar. Todo dia quando acordo eu penso em ti. Todo minuto dedico a ti. Cada desejo e vontade eu entrego a ti. Todo dia quando acordo eu penso em ti. Todo minuto dedico a ti. Cada desejo e vontade eu entrego a ti. Como expressar a minha gratidão? Posso entregar a minha adoração. Não sei pra onde ir, eu só encontro em ti as palavras que curam. Não sei pra onde ir, eu só encontro em ti o amor, perfeito amor. Não sei pra onde ir, eu só encontro em ti as palavras que curam. Não sei pra onde ir, eu só encontro em ti o amor, perfeito amor. Eu ouço a tua voz, eu ouço a tua voz, eu ouço a tua
palavras que curam. Não sei pra onde ir, eu só encontro em ti o amor, perfeito amor. Amém. Pessoal, bom dia! Vocês que estão aí, parabéns! Bom dia, hoje é terça-feira. Vocês acordaram cedo? Gostaram da música? Peguei num tom um pouco baixo, mas tá valendo. Bom dia, Lili. Já enviaram essa live para alguém? Vão ali no aviãozinho, envia essa live para alguém. E nós estamos começando mais uma live. Hoje é dia 29 de março, então nós vamos falar de Provérbios 29. Provérbios 29, tá certo? Provérbios 29, 18 eu quero falar com vocês nessa manhã. Provérbios 29, 18. Então vamos lá. Diz assim, ó, Provérbios 29, 18. Não havendo profecia, o povo se corrompe. Não havendo profecia, o povo se corrompe. Então, olha só, uma profecia, ela vai ter algumas características. Por exemplo, uma profecia, ela vai apontar para uma visão. Uma profecia, ela vai ter a perspectiva de Deus. Uma profecia, ela não é sobre o cenário atual. E uma profecia, ela é algo, vai ser relacionado a algo além do que os olhos podem ver. Então, eu quero que você vá comigo nessa manhã para o cenário de Ezequiel 37. Jesus levou Ezequiel numa visão, Deus levou Ezequiel numa visão para um vale de ossos secos e pediu para ele profetizar. Então, naquele cenário, o que Ezequiel via? Ele via um vale de ossos secos. Onde ele estava? Ele estava num cenário de caos, um cenário de morte. E o que Ezequiel estava sentindo? O que uma pessoa provavelmente vai sentir num cenário de caos, que era o que Ezequiel estava vendo. Com certeza, vários sentimentos ruins, de tristeza, de angústia, quiseram entrar na mente, no coração de Ezequiel naquele dia. Mas uma profecia, ela não é sobre o cenário atual, ela não é sobre o que você está sentindo, mas uma profecia, ela está relacionada a uma perspectiva de Deus sobre algo. Então, naquele cenário de caos e de morte, foi que Ezequiel profetizou. E o que ele profetizou? Ele profetizou vida. Então, a profecia, ela está ligada a isso. É uma perspectiva, uma visão de Deus sobre algo. Enquanto eu meditava sobre esse versículo, Provérbios 29, 18, me veio à memória Salmos 23. Salmos 23 é um salmo, um dos mais famosos, e você já parou para pensar que Salmos 23 ele é uma profecia? Leia Salmos 23 com o olhar de uma profecia. Olha só o que o salmista disse. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei. Ele disse, certamente a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. O que mais que o salmista fala? Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Davi, ele estava sendo um profeta, ele estava dizendo, olha, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, situações, fatos em que você não tem o que fazer. Quando existe algo na sua vida que não é um problema que você pode resolver, mas é um fato, algo que você não tem controle. E aí o que você faz? Aí entra uma profecia. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei. Certamente a bondade, palavras
de fé, palavras carregadas de fé, palavras carregadas de vida. Uma profecia está ligada à visão de Deus, a algo que os olhos não podem ver. Sai desse mundo natural, é algo que vai além, é algo que vai... É maior. Se você tentar calcular, se você tentar analisar, bom, mais um é 2, então, não. Uma profecia, ela transcende, ela é algo que não é sobre o cenário atual, amém? Então, olha só, continuando, a Bíblia diz, Provérbios 29:18, nós estamos meditando esta manhã, não havendo profecia, o povo se corrompe. Eu quero te dizer, nessa live, olha só, que você é um profeta. Escreve aí nos comentários, escreve aqui, eu sou um profeta. Se nós voltarmos alguns capítulos em Provérbios, Provérbios 18:21 diz, a morte e a vida estão no poder da língua. Então, na nossa boca, nós temos um poder de trazer vida ou trazer morte. A Bíblia diz, a morte e a vida estão no poder da língua. Você é um profeta. Escreva aqui nos comentários, eu sou um profeta. Então, se você acha que só aquela pessoa com lenço na cabeça, né, turbante, que fala... e que vai lá na cabeça das pessoas e fala, eis que te digo. Não, essa pessoa ela pode sim ser um profeta, mas um profeta vai muito além disso, de você somente entregar uma palavra para alguém. Você tem que ser primeiro um profeta para você mesmo, você tem que profetizar na sua vida, você tem que profetizar para o cenário em que você vive. Mas é muito importante que um profeta entenda a visão de Deus para o cenário em que ele vive. Então olha só, você é um profeta e você mora numa casa. A minha casa, o endereço é o que? Osasco, São Paulo, moro numa avenida tal, número tal, e eu tenho um cenário. Então eu preciso ser profeta de Deus no cenário em que eu vivo. Eu preciso entender a visão de Deus para a minha vida, para minha casa, para as lives que eu faço, para os louvores que eu canto, que eu ministro. Como esposa, como filha, eu preciso ser uma profeta. E isso faz de mim uma pessoa que anda, né, cheia do poder e rodopiando. Eu acordo já rodopiando. Não. Ser um profeta é você acordar e entender qual o cenário que eu vivo. Quais são os fatos que eu não consigo mudar, que não são problemas, são fatos que eu não consigo, que eu não tenho poder de controlar. Quais são eles? Então eu preciso identificar e eu preciso ter a visão de Deus, ter o olhar de Deus sobre aquela situação. Quem está entendendo diz, escreve aí, escreve aí, deixa eu ver, toda hora eu quero falar amém. Vocês acham que é muito espiritual ficar falando amém ou dá para escrever amém? Quem acha que tudo bem, escreve amém. Eu ia falar, quem está entendendo, escreve amém. Vocês estão acordando hoje, né? Terça-feira, o final de semana foi longo e vocês estão aí acordando agora. Amém. Beleza. Amém. Dá para escrever amém, então? Tranquilo. Olha só, agora a gente vai entrar exatamente no que eu quero falar. Antes era uma introdução. Quero falar, e aí Dani, que legal que você conseguiu estar na live hoje. Ana Paula, Raquel, minha mãe tá aí. Olha só, quero falar sobre 3 coisas principais que uma profecia carrega, tá bom? 3 coisas principais que uma profecia carrega. Pega aí o seu caderno de anotação, porque isso é muito importante. Isso aqui vai trazer para você uma visão de Deus incrível para sua vida. Então olha só, você sabia que você é um profeta, a sua vida ela é uma profecia e o seu propósito ele carrega uma profecia? Como assim, Gemima? Eu nasci com um propósito, certo? E o que eu faço? Quais são os meus dons? Até hoje que eu descobri. Eu faço bolo, não, mas eu cozinho bem, é um dom escondido.
Eu canto, toco violão, eu gosto da palavra, eu gosto de estar aqui na live falando da palavra de Deus, é uma coisa que eu gosto, eu paro, me dedico, mas é uma coisa que flui, eu gosto de estar aqui. Então, os meus dons são relacionados a isso. Mas, quando eu falo aqui para vocês, quando eu canto, eu sempre estou profetizando algo. Embora eu queira ou não, existe algo na minha vida que é a minha história, que eu, Gemima, vou pregar, às vezes sem saber. Então eu tive um estilo de vida, eu tive um aprendizado, eu tive uma educação que fez com que eu carregasse uma profecia. E tem coisas que antes de eu nascer, Deus já tinha colocado em mim porque Ele queria profetizar isso ao mundo. E isso acontece com cada um de vocês que está aqui na live. Nós estamos em 10 pessoas, cada um de vocês carrega uma mensagem, carrega uma profecia, a nossa vida carrega uma profecia. Existem 3 coisas principais que uma profecia carrega, vamos lá. Número 1, algo que ela não aceita. Uma profecia ela sempre vai trazer algo que ela não aceita. 2, algo que ela denuncia. E 3, algo que ela aponta a uma coisa nova que ela vai direcionar. Ok? Então, primeiro, algo que ela não aceita. Ezequiel. Vamos voltar para o cenário de Ezequiel. Quando Deus levou Ezequiel para o Vale de Ossos Secos, Deus estava querendo dizer que ele não aceitava o quê? Não aceitava um cenário de morte. Deus não aceitava um cenário de caos. E aí, Deus levou Ezequiel lá para denunciar isso. Então, o que Deus falou? Olha, aqui tem um vale de ossos secos. Aqui tem coisas que não estão funcionando. Então, a profecia denunciou a tristeza, a angústia, certo? E o que essa profecia de Ezequiel apontou? Para onde ela direcionou? Para a vida. Então Ezequiel viu um cenário de morte, algo que Deus não queria, ele denunciou. E ela apontou para a vida. Deus falou, Ezequiel, profetiza vida. Então, digamos que a sua vida, a sua mensagem, a profecia que você carrega, digamos que, vamos fazer um exercício aqui. Número 1, algo que ela não aceita. Pode ser que você não aceita a escassez. Sabe, uma pessoa que não aceita a escassez, não se conforma com a escassez, então pode ser que a sua vida carregue essa profecia que não aceita a escassez. E o que você vai denunciar? O que existe por detrás da escassez? A avareza. Pessoas que não compartilham, pessoas que não se doam, pessoas que não servem, pessoas que não compartilham daquilo que elas têm. E essa profecia, então, da sua vida vai apontar para o quê? Para a generosidade. Pode ser que seja um pouquinho complexo de entender, mas não é difícil não. Tá? Então, olha só, eu queria que você fizesse esse exercício aí na sua casa hoje. Pedisse para Deus mostrar para você que profecia você carrega. O que a sua vida não aceita. O que você não aceita, a sua mensagem é a escassez. Então você vai denunciar o que? A avareza. E vai apontar para o que? Para a generosidade. Então uma profecia, ela carrega esses 3 pontos. Então olha só, uma coisa que eu quero dizer. Se a sua vida é uma profecia e você está somente não aceitando algo e denunciando aquilo, se está faltando a direção, se está faltando o apontamento de Deus, então eu lamento em te dizer que você é um profeta do caos. Que é um profeta do caos. O profeta do caos, ele olha o cenário da sua vida, ele não aceita, né, aquela coisa, por exemplo, não aceita a escassez, denuncia a avareza. Só que ele para ali. O profeta do caos para na denúncia. Ele denuncia a avareza, mas ele não aponta a direção, ele não aponta a vida. E é justamente nesse terceiro ponto que nós precisamos ser muito expressivos. Nesse terceiro ponto é onde existe a solução. Você nasceu para solucionar um problema. E se você não viver esse terceiro ponto, você vai se tornar um profeta do caos. Então,
pessoas que só reclamam. Pode ser que elas estejam denunciando algo da vida delas que elas não querem carregar. Mas elas não estão sabendo apontar a direção, não estão sabendo ter a perspectiva de Deus sobre a situação. E eu vou te dizer uma coisa, se na sua vida você já descobriu o que você não aceita e o que você denuncia, mas se você ainda não vive a perspectiva de Deus, se você ainda não encontrou o apontamento de Deus, a direção de Deus, é porque você ainda não acredita na mensagem que você carrega. Você ainda não acredita no poder da mensagem que Deus colocou na sua vida. Então, isso é bem sério. Vocês estão entendendo? Quem está entendendo, escreve amém. Escreve amém. Pessoal, todos nós carregamos uma profecia. Eu tô repetindo, mas é para fixar. Todos nós carregamos uma profecia. Então, existe algo que você não aceita a sua vida, que você não aceita e que Deus te chamou para denunciar aquilo, para você falar: ei, pessoal, existe uma motivação errada por trás disso, não é bem assim. Mas você não pode parar somente no segundo ponto. Você precisa apontar. A profecia, ela aponta, ela traz a perspectiva de Deus. Então, a direção que você vai apontar é a direção que você vai viver. Se nós somos um profeta, nós precisamos primeiro viver o cumprimento das promessas. Então, olha só, Ezequiel, voltando para o cenário de Ezequiel, ele viu o vale de ossos secos, ele denunciou a tristeza, a angústia, ele profetizou vida. E depois que ele profetizou vida, ele viu os ossos começando a ter músculo. Quando ele viu aqueles ossos secos se tornarem corpos, e eram numerosos, a Bíblia diz. Aí Deus falou assim: Ezequiel, vai para o povo de Israel, olha que poder isso. E profetiza e diz: ei, vocês estão andando sem esperança, vocês estão dizendo que para vocês já acabou. Diga para eles que eu vou abrir a sepultura deles e eu vou trazer eles de volta para a casa de Israel. Então, primeiro Ezequiel, ele viveu, ele sentiu, ele ouviu o som de novas vidas, dos ossos se tornando corpos numerosos. E então ele foi para o povo de Israel. E ele profetizou que eles voltariam para a casa deles. Então, olha o poder que existe em viver uma vida com Deus, o poder que existe em ser filho de Deus, porque a profecia que nós vamos apontar para o mundo é a profecia que nós vamos viver. Nós primeiro vamos viver essa virada na nossa vida, sabe? Então, você denuncia a escassez, você não aceita a escassez e você denuncia a avareza. Mas você precisa viver a virada da generosidade para que você seja o quê? Próspero. Então, quando nós vivemos essa virada, quando nós liberamos o perdão, quando nós fazemos um acerto de contas, quando nós vamos lá e dizemos: olha, foi eu que matei essa pessoa mesmo e eu quero pagar a pena porque eu estou a vida inteira e eu não me sinto livre porque eu me escondi, foi eu que matei aquela pessoa e eu fugi. Aí você chega um dia e vai lá na prisão e se entrega, fala: olha, aquela pessoa inocente, eu sou o culpado, eu quero ficar presa aqui, eu quero pagar a minha pena, sabe? Eu não sei o que precisa para que a sua vida você viva essa virada, mas você sabe o que você precisa fazer. É isso. Ah, Gemima, você está pregando a virada. Eu tô pregando a virada. Por quê? Porque é isso que Deus tem para nós, sabe? Deus tem uma profecia completa para nossa vida. Você não vai parar na denúncia, você não vai ser um profeta pela metade, que só vai denunciar as coisas, mas você vai ser um profeta que você vai apontar para o futuro. Quando não existe profecia, o povo se corrompe. Quando existe falta de visão, quando não temos a visão de Deus, quando não temos a perspectiva de Deus, nós nos perdemos. Então Deus te chamou para que você aponte,
para um lugar, leve as pessoas, dê direção para as pessoas. Sabe, muitas vezes nós nos vemos no mundo como à mercê do que os líderes, do que a liderança das guerras, da pandemia. Não, nós não estamos à mercê. Nós somos os protagonistas, nós somos os profetas, e no cenário que nós vivemos, nós podemos mudar nós de morte para a vida, através do que? Do poder da língua. Então, eu escrevi uma frase aqui, e a frase do dia escreva aí, a frase do dia é: contra fatos. Já ouviu aquela frase, contra fatos não há argumentos? Porque eu vou te explicar essa manhã, olha só, de graça, hein, de graça. Vou te explicar a diferença de fatos e problemas. Problemas são resolvidos. Minha estante quebrou, eu preciso comprar outra estante e arrumar um cenário para minha live. É um problema, eu posso resolver. Fatos. O meu vizinho morreu e o prédio todo está em luto, não vai ter live. Fatos são coisas que você não consegue mudar. Então, por exemplo, um cenário de morte, como você muda isso? Mas aí eu vou te dizer, essa frase que fala que contra fatos não há argumentos, eu vou mudar ela nessa manhã e você vai escrever aqui embaixo: contra fatos há profecias. Não foi. Contra fatos há profecia. Você pode escrever isso? Isso é poderoso. Então, como você se posiciona diante da sua vida? E essa mensagem aqui tem uma leve impressão que eu já ministrei, né? Profetizar a vida, Ezequiel. Mas agora eu trouxe uma perspectiva do que é a profecia na perspectiva de Deus. Contra fatos há profecias. Então, para os fatos da sua vida que você olha, eu não consigo mudar, eu não posso, eu não consigo, existe o que? Profecias. Você foi chamado para apontar uma direção. Você não é uma vítima do mundo, você não é resultado das escolhas dos seus líderes. Você não é o resultado da guerra, você não é o resultado da pandemia, do que sobrou dela, você não é o resultado das escolhas dos seus pais, dos seus avós, dos seus tios, ou de quem te criou e fez o que fez com você. Você é um projeto de Deus, você é um profeta de Deus e você foi chamado para mudar o cenário que você vive. Como? Primeiro, profetizando. Então, nessa live só tem pessoas que reconhecem, que não aceitam. Na sua mensagem, você sempre tem uma coisa que você volta, porque você não aceita aquilo. E é algo que você denuncia. O que é a denúncia? É o pecado por detrás disso que você não aceita. Mas você foi chamado para apontar uma nova direção. E aí está a sua vida. Então, quando você aponta, você traz vida para as pessoas. Quando você aponta uma nova direção, e esse apontamento ele é carregado de esperança. E a gente está terminando. Eu quero que você... Parece que eu tô brava, né? Eu quero que você escreva nos comentários a palavra esperança. Esperança. Sabe, um profeta, ele é uma pessoa carregada de esperança. Então, o seu apontamento, a perspectiva de Deus, ela é cheia de esperança. Então, é isso que você foi chamado para levar para as pessoas. Esperança, um novo caminho. Ei, pessoal, o cenário radical, o cenário de morte, mas eu estou dizendo para vocês, vamos por aqui, porque aqui existe vida, existe esperança. Amém? Entenderam a mensagem? Contra fatos, há profecias. É isso. Coisas que aos seus olhos não podem mudar. Deus te chamou para trazer esperança, para trazer vida. E então não fique limitado. Não fique limitado, né, Fabiola? Não fique limitado aos seus olhos naturais, sabe?
É tão estranho quando nós... Só tem crente aqui nessa live. É tão estranho quando nós que fomos chamados para sermos carregados de esperança, nós somos aqueles que estão tímidos, que pararam na denúncia, somente denunciando. Mas a partir de hoje, olha, eu quero te dizer que Deus está te despertando, amém? Eu estou profetizando aqui para a sua vida um despertamento, onde você está tomando essa posição de profeta, de alguém que traz vida, de alguém que aponta uma nova direção, de alguém que aponta para a perspectiva de Deus, alguém que vive a profecia que diz, pessoas que viveram a virada. Existe uma virada e é muito legal viver isso, e é isso que Deus tem. É uma virada para a sua vida. Amém? Para cada fato da sua vida, eu quero nesse dia que você escreva 2 profecias, 3. Minimize os fatos e maximize as profecias. Deixe os fatos pequenos diante das profecias que você vai escrever. Sabe, deixe os fatos tímidos e profetize com coragem. Os fatos, eles vão começar a se tornar inexpressivos, e as suas profecias, elas intimidarão os fatos, e melhor, elas vão mudar, porque contra fatos há profecias. A ti eu canto, eu te adoro e me entrego de madrugada. Tu me proteges, eu passo pelo fogo e não me queimo. A ti eu canto, a ti eu canto, eu te adoro e me entrego de madrugada. Tu me proteges, eu passo pelo fogo e não me queimo. De todos os lugares, tu és o meu lugar preferido. De todos os sonhos, estar contigo é o que me faz feliz. De todos os lugares, tu és o meu lugar preferido, desejado, e eu te adoro. Amém! Tá lindo esse capinho aqui, né? Eu que colhi, eu e meu marido. Valeu! Valeu, gente! Deus abençoe vocês. Que privilégio o meu ter vocês participando da minha live. Muito obrigada por apoiar esse ministério. Já perceberam, quando eu me empolgo, eu começo a falar um monte de coisas aleatórias? Deus abençoe o dia de vocês. Nós somos profetas de Deus, profetas da vida e não do caos. Nós denunciamos o caos, mas nós profetizamos vida. Então, como disse o meu pastor, o J. Carvalho, se alguém vier para você e dizer o inimigo está furioso com você, aí você tem que dizer o seguinte: e eu espero que com você também. Não se intimidem com os profetas do caos. A Yara tá aqui, que legal! Até quinta-feira, se Deus quiser. Amém. Até quinta-feira, às 7h17. Eu tô pensando no final da live abrir
tipo perguntas e tal. O que vocês acham? Se vocês acham legal, a gente pode fazer na quinta. Escrevem legal, quem acha legal. Um beijo, um abraço, Deus abençoe. Até quinta-feira, às 7h17. Beijos, tchau!